O mercado automotivo brasileiro registra agora em julho 215.711 veículos emplacados. Isso basicamente representa um belo avanço de 20% em relação ao mês anterior, graças aos descontos do governo. Fora isso, tivemos um ranking com várias surpresas, trazendo números que há muito tempo eu não via por aqui. Mas segura aí que é só depois da vinheta. E nós começamos com os nossos destaques de julho, lá na posição de número 89, que ficou justamente para o BYD Yan Plus, SUV elétrico que também é destaque da semana aqui no canal. Ao todo, foram emplacadas 97 unidades do modelo ao longo do mês, cerca de mais ou menos 70% a mais se comparado a junho. Um pouco mais à frente está a Ram Classic, que ao emplacar 184 unidades, ficou com a 73ª posição do ranking geral, enquanto a 1500 levou o 67º lugar com suas 204 unidades registradas. Só que a surpresa mesmo ficou para o desempenho da Ford F-150, que pela primeira vez superou as suas rivais ao emplacar 249 unidades, cravando então com isso, com esses números, o 63º lugar no mercado brasileiro. Já no caso do sedã Sentra, o cenário não foi muito favorável não. Pelo segundo mês consecutivo, o sedã apresentou queda em suas vendas. Desta vez, emplacando 275 unidades. Perdeu 5 posições e foi o 60º veículo mais vendido do Brasil e terceiro colocado no segmento dos médios. Por outro lado, as coisas acabaram se saindo um pouquinho melhor para o Versa, modelo recém-atualizado que apresentou um ótimo crescimento de 30% ao emplacar 1.086 unidades agora em julho, terminando com isso no 44º lugar entre os mais vendidos do país. E falando justamente em crescimento, os modelos da Renault surpreenderam bastante nesse mês, começando pelo Sandero, que com seus 1.348 emplacamentos, levou a 38ª posição aqui do nosso ranking, fazendo uma dobradinha com a irmã Oroch, 37ª colocada com 1.360 emplacamentos. Dobradinha que também se repetiu com o Duster ao emplacar 1.801 unidades lá na 35ª posição e com o Logan, que com seus 1.923 emplacamentos apresentou um crescimento de 307%, cravando o 34º lugar aqui do ranking geral. Bom, e para a Chevrolet Montana, o cenário parece ter dado uma estabilizada. A picape manteve a média do mês anterior ao registrar 2.948 unidades emplacadas. Só que como a maioria dos carros apresentaram um avanço em seus números, a picape caiu 3 posições e ficou com o 28º lugar aqui do nosso mercado. E assim como em junho passado, os primos C3 e 208 ficaram juntos neste mês. Levou a melhor o Peugeot, que graças aos seus 3.104 emplacamentos, terminou na 26ª posição aqui do ranking geral. Já no caso do Citroën, foram 3.030 unidades, um pequeno avanço de 3,4%, que acabou lhe garantindo também o 27º lugar entre os mais vendidos do país. Bom, já na disputa entre os SUVs médios, o Toyota Corolla Cross segue na vice-liderança do seu segmento com 3.630 unidades emplacadas. Unidades essas que foram responsáveis por levar o modelo até a 25ª posição aqui do ranking geral. Só que com a queda do Jeep Compass de 2 meses para cá, essa diferença entre os dois carros caiu bastante. Afinal de contas, o mesmo Compass, que antes fazia uma média de 6.000 unidades ao mês, terminou julho emplacando 4.707 unidades, fechando então, desta vez lá na 19ª posição do mercado brasileiro. Outro grande destaque agora de julho foi o Hyundai HB20S, que ao emplacar 4.811 unidades subiu 19 posições, vindo parar aqui no 17º lugar entre os mais vendidos do país. O Honda HR-V, por sua vez, perdeu 4 posições mesmo emplacando mais,
registrou 4.983 unidades e levou a 16ª posição do ranking geral. E já no caso da veterana Volkswagen Saveiro, foram emplacadas 5.337 unidades. Desse modo, a picape manteve a 13ª posição de junho, mas acabou assumindo a vice-liderança no segmento dos comerciais leves. De outro lado, o segundo lugar entre os SUVs compactos foi bastante disputado pelo Jeep Renegade e Chevrolet Tracker. Pois é, levou a melhor o Jeep, que subiu 7 posições agora em julho, ao registrar 5.556 unidades. Foi o 11º veículo mais vendido do país e vice-líder na categoria. Então, para o Tracker, restou a 12ª posição do ranking geral, com seus 5.438 emplacamentos, levando também a medalha de bronze ao cravar o 3º lugar do segmento. E a 10ª posição de julho acabou ficando para o Chevrolet Onix Plus, modelo que, apesar de ter mantido a média de emplacamentos do mês anterior, caiu 2 posições aqui no ranking ao registrar 6.412 unidades. Onix Plus, que por sinal foi destaque aqui na última edição do canal por conta do seu suposto fim do mercado. Tá por fora, não tá sabendo do que eu tô falando? Então, corre nesse link que está no card logo aqui acima e fique por dentro. E depois de terminar no 19º lugar do ranking de junho, o Volkswagen Nivus surpreendeu nesse mês ao entrar no top 10. Ao todo, o crossover da marca alemã emplacou 6.498 unidades, mais de 73% levando em consideração aos números do mês anterior. Com isso, subiu 10 posições e fechou como o 9º veículo mais vendido no país. Ainda pegando um pequeno resquício, digamos assim, do desconto cedido pelo governo, o Renault Kwid fechou o mês de julho muito bem posicionado ao emplacar 6.602 unidades, suficiente para subir uma posição e fechar no 8º lugar do ranking geral. Kwid que no ano que vem terá a sua produção dividida entre Brasil e Colômbia, conforme eu falei nesse vídeo que está no card logo acima. Previsto para receber um sistema híbrido leve no ano que vem, o Fiat Argo segue relativamente bem no mercado, Emplacou boas 7.159 unidades e foi o 7º veículo mais vendido do país agora no mês de julho. E mais uma vez, o Volkswagen T-Cross termina o mês como o SUV mais vendido do Brasil. Pois é, foram ótimas 8.553 unidades emplacadas, que além de trazer o modelo até aqui, no 6º lugar do ranking geral, também lhe garantiu mais uma liderança do segmento. Repetindo a 5ª posição do último mês, o Fiat Mobi segue embalado aqui no mercado brasileiro, desta vez emplacando 8.582 unidades. Inclusive, esse já é o 3º mês consecutivo que o subcompacto marca presença aqui no top 10. Fora isso, também, levou mais uma liderança na disputa direta com o seu rival Renault Kwid. E não deu para o Chevrolet Onix garantir o seu lugar ao pódio neste mês. E olha que foram 10.260 unidades emplacadas. 25% a mais do que junho, mas não o suficiente para passar aqui do nosso 4º lugar. Vice-líder do mercado em junho, a Fiat Strada perdeu mais uma posição no último mês. Emplacou 10.387 unidades, foi líder entre os comerciais leves, só que aqui, no ranking geral, levou apenas, entre aspas, a 3ª posição. Emplacando quase 90% a mais em relação ao mês anterior, o Hyundai HB20 bateu o recorde ao registrar 12.126 unidades colocadas em nosso mercado. Subiu 5 posições e veio parar aqui na vice-liderança. E o Volkswagen Polo segue implacável no mercado brasileiro, pois é, desta vez registrando 16.471 emplacamentos. Como eu falei lá no início, há tempos eu não via números tão altos assim aqui no nosso ranking.
Fruto disso estão nos descontos, cedido pela marca e nas vendas diretas. De qualquer modo, líder disparado agora de julho. Já na disputa entre os fabricantes, a Fiat segue lá na ponta com 20,7% de participação, só que desta vez um pouco mais apertado. Isso porque a Volkswagen vem logo na sequência com 19,3%, seguida lá de longe pela General Motors, terceira colocada com 13,8%. A Hyundai, por sua vez, ficou com o quarto lugar ao registrar 10,4%, enquanto a Toyota ficou com a quinta posição, com 8% de participação. Até rimou. E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, faz o que você quiser aí, mas não saia desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui no canal, tá esperando o quê, cara? Se inscreve aí pra ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aqui das turmas aqui do lado. E nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço, uma ótima sexta-feira aí pra todo mundo, um ótimo final de semana e até a próxima!